Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias na Parashá Beshalach. Está lá em Êxodo, no capítulo 13, a partir do versículo 17 até o capítulo 17, versículo 15. Então, todo esse trecho é a Parashá Beshalach. Porém, nós vamos ler a partir do capítulo 15 de Êxodo, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, versículo 22. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Êxodo 15, 22. Diz assim: E fez partir Moisés a Israel do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias pelo deserto, e não acharam água. E vieram a Mara, e não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Portanto, chamou o seu nome Mará, amarga. E queixou-se o povo contra Moisés, dizendo: Que beberemos? E clamou ao Eterno, e mostrou-lhe o Eterno uma árvore, e jogou-a nas águas, e adoçaram-se as águas. Ali deu-lhe estatutos e leis, e ali o provou. E disse: Se ouvirdes atentamente a voz do Eterno teu Deus, fizerdes o direito a seus olhos, escutardes os seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, toda enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Eu sou o Eterno que te cura. Ani Adonai Ofecha. Adonai Rafá, o Senhor cura. Muito bem. Meus irmãos, nós estamos estudando então a Parashá Beshalach. Na Parashá passada, Parashá Bo, foram as 3 últimas pragas que acabaram acontecendo por elas a libertação do povo do Egito. O faraó libertou, que foi a praga do gafanhoto, praga das trevas e a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Muito traumático isso e acabou causando a libertação do povo. O faraó concordou em liberar o povo. Interessante que essas pragas não atingiram os hebreus, apenas os egípcios. Óbvio, aqueles que obedeceram, sempre, os que obedeceram. Até estranho falar, não ter gafanhoto, tudo bem, mas como é que pode um local ter escuridão e no outro local ter luz? Assim, distância pouca entre uma localidade e a outra. A mão do Eterno. Sempre a mão do Eterno. Então, eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto. O Senhor não enviou eles pela terra dos filisteus, por quê? Qual que era o problema de ir pela terra dos filisteus? Já iam encontrar com guerra logo à frente, porque iam guerrear com os filisteus, e o Senhor falou: não, se eles forem pela terra dos filisteus, haverá guerra, e eles vão esmorecer e voltar. Então o Senhor levou eles pelo caminho do mar. Faraó, informado de que o povo fugia, vai ao encalço, encontra com eles diante do mar, encurralados, Ali, à frente o mar, atrás Faraó. Não tinha saída.
mas o Eterno estava com eles. Meus irmãos, veja só que coisa. A coluna de fumaça durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. E quando o exército de Faraó se aproximava, a coluna saiu da frente porque os guiava e se colocou entre o arraial dos israelitas e o arraial de Faraó, o exército de Faraó. Então, como uma barreira, como uma defesa. Em princípio, ele o guiava. Então, por mais que parecesse que aquele caminho era um caminho que ia levar para a morte, um caminho que não tinha uma saída, um caminho sem solução, quem guiou eles até aquele local onde o mar estava à frente foi o Eterno. Eles seguiam a coluna. E o povo temeu, resmungando. O Eterno abre o Mar Vermelho, eles atravessam, os egípcios se afogam, entram também, reconhecem, olha, vamos voltar porque o Eterno está batalhando por eles, cumprindo a palavra do Senhor que fala, me glorificarei em Faraó. E agora eles estão do outro lado do mar, cumprindo aquilo que Moisés havia falado. Olha, os egípcios que vocês estão vendo hoje, não temam. Vocês nunca mais vão ver. A dificuldade que você tem hoje, não tema ela, confia no Senhor. O Senhor está diante de você. Ele que está te guiando os seus passos. Falamos outros dias, há um projeto de Deus de salvação. Mas durante a construção desse projeto, as circunstâncias, e muitas vezes nós sofremos os problemas que são inerentes às circunstâncias, mas o projeto é de bênção, o projeto é de salvação. O Senhor fala, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. O Eterno quer te dar bênção. E muitas vezes você está atrasando a bênção na sua vida por causa das circunstâncias. Pense no projeto, aceite as circunstâncias, creia no Senhor. E o pensamento de paz, o projeto de bênção para a tua vida vai se cumprir. Muito bem, mas eles se queixaram ali e o Senhor concedeu a eles o que eles precisavam, era água, era alimento. Só que neste momento aqui, após eles passarem o Mar Vermelho, logo após aquele momento de felicidade, estamos livres do Egito, não vamos mais ver essas dificuldades. Então o Senhor continua a jornada, porque o projeto não era só passar o Mar Vermelho. Havia uma terra prometida a ser conquistada. O projeto para você não é só passar por essa dificuldade que você está agora. Há algo maior, há um projeto muito maior que salta dessa vida para você. Então você não pode ser uma pessoa que, no momento de dificuldade, você resmunga, no momento de bênção, você esquece do Eterno. Não, há um projeto para você. E se você colocar o projeto como foco, aceitando as circunstâncias, então você vai ter uma vida muito mais tranquila. Você vai caminhar, vai ter momentos muito felizes, vai ter momentos que você está sendo provado ali, mas você vai passar por eles igualmente. Nós valorizamos muito o momento da bênção e ficamos amaldiçoando no momento que estamos passando por dificuldade. Não. Nós temos que glorificar o Senhor em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Pois bem, e o Senhor então os tira ali. Chegamos aqui no momento da paraxá que nós vamos falar. Fez partir Moisés a Israel do Yansuf, do Mar Vermelho.
E saíram ao deserto e andaram 3 dias pelo deserto e não acharam água. Meus irmãos, imagine o que é caminhar 3 dias. Não está dizendo que eles não tinham água. Está dizendo que eles não acharam. Acredito que eles deviam estar trazendo alguma provisão, mas aquilo vai acabando. 3 dias sem achar água começa a preocupar. Não dá para você carregar grande quantidade de água. E aí eles, tendo visto tudo aquilo que o Senhor fez, sabendo do projeto do Senhor, vendo a coluna de fumaça de dia e de fogo à noite, começaram a resmungar a Moisés, começaram a reclamar com Moisés. E olha só que interessante, eles vieram a um local chamado Mará e não puderam beber porque essas águas eram amargas. Por isso até que chamou o nome Mará. E aí começou a reclamar. E olha a pergunta deles: que beberemos? Não tem água, deserto. Que beberemos, Moisés? Que beberemos? E a solução é fantástica. Imaginem os irmãos, tem um lago onde eles acharam água, as águas doentes, enfermas, amargas, e o Senhor fala assim: pega uma árvore, joga dentro do lago e as águas vão ser curadas, vão ser purificadas, vão ficar doce. Meus irmãos, que árvore poderosa, não é mesmo? Interessante que nós vemos uma situação similar, parecida, quando Jacó está lá com Labão e ele pega graveto e coloca onde as ovelhas iam beber, e porque as ovelhas bebiam olhando para aqueles gravetos, nasciam malhadas. Graveto. É natural isso para você? É compreensível para você? Não é colocar um graveto, ok, nós fazemos chá, né? Tem ali as substâncias do chá, ok. Mas você tem milhares de litros de água, você joga uma árvore dentro e ela fica doce? O que é que fez aquela água ficar doce? Foi a árvore que foi jogada ali dentro? Meus irmãos, foi o Eterno, pela obediência. Às vezes o Eterno nos dá determinados mandamentos e nós ficamos questionando: por quê? Qual a finalidade? Isso não vai funcionar, não é assim. Reclamamos. Mas na obediência, as águas ficaram doces. E não foi fácil. Tira uma árvore, é fácil tirar uma árvore. Eu já cortei árvore, eu sei como que é. Cansados, 3 dias caminhando no deserto, água acabando. Podia questionar assim: que isso, mas vou jogar uma árvore aí dentro? Mas foi o Senhor que ordenou, foi o Eterno que mandou. E pela obediência, o Eterno fez aquelas águas ficarem doces. Mas uma coisa interessante, irmãos, que a gente tem que pensar, ok, a palavra superficial, na letra, é a árvore que foi cortada e jogada dentro do lago e as águas se tornaram doces. Superficialmente é isso. Olha como o Senhor é poderoso. Mas tem um ensino profundo aí também, que nós podemos meditar. Nós sabemos que árvore tipifica o homem. Lembra daquele cego quando Yeshua estava operando e curou a vida dele? E ele falou assim: olha, eu vejo os homens, mas eu vejo como árvores. Depois o Senhor vai lá e trabalha nele de novo, aí ele já via perfeitamente.
árvore são os homens. Tipifica nossas vidas, nós somos como árvores. E a água? O que a água tipifica? A água tipifica a palavra. É interessante, meus irmãos, que aquela árvore estava plantada perto daquele lago de águas amargas. A árvore estava perto, então a seiva dele vinha daquela água. Ela se alimentava daquela água. Então, se a água estava doente, eu acredito que a árvore também estava. A árvore também não era boa. Não tirou uma árvore de um local muito bom para trazer ali para perto para poder curar a água. Não, o Eterno operou na obediência. Mas o interessante é que a árvore simboliza o homem, a água simboliza a palavra. Se a árvore simboliza o homem e a água simboliza a palavra, o que quer dizer? O que nós podemos trazer de meditação para nós? A palavra de Deus, muitas vezes, a lei de Deus, ela parece amarga para nós. Quando nós nos convertemos, 1 Pedro fala, né? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, para santificação, na obediência e aspersão do sangue. Obediência. 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 Tem muita gente que acha que obedecer é pesado. Obedecer é pesado. Mas olha só. Então, se obedecer é pesado, se guardar os mandamentos do Senhor é pesado, então essas águas que são a palavra de Deus é como se fossem amargas para nós. É como se fossem amargas. Dura é esta palavra, Senhor. Olha, não faça isso, não faça aquilo. Ah, Senhor, eu tenho que guardar Shabat, eu tenho que guardar leis alimentares, eu tenho que tomar cuidado com a minha forma de procedimento, eu tenho que estar atento o tempo todo. Como se Deus colocasse fardo. A gente questiona porque a gente não quer aplicar. A gente não, porque nós cumprimos, né? As pessoas questionam. Aqueles que dizem que a lei foi abolida. Quando Yeshua disse que não, já falamos sobre isso. A nossa justiça deve exceder, ou seja, além de cumprir, você tem que ir além. Né? Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar com um olhar impuro, você já adulterou. Os irmãos entendem isso? Mas não, nós olhamos para o ensino do Senhor, para os mandamentos do Senhor como algo pesado, amargo. E aquela árvore estava distante, ela não estava dentro do lago. Ela estava fora, na terra. Terra ali simboliza o mundo. Quando a gente não quer absorver a palavra do Senhor, mergulhar na palavra do Senhor, por mais que nós estejamos dentro da igreja como se estivéssemos no mundo, porque não cumprimos os mandamentos do Senhor. Vivemos como o mundo, apenas servimos a Ele de dizer, eu te amo, Senhor, e cantar louvores. Mas amar a Deus é muito mais do que isso. Adorar a Deus é muito mais do que cantar louvores. Adorar a Deus é conduta. Então, o Senhor estava mostrando para eles assim, olha, tira a árvore, tira o homem da terra, do mundo, mergulha ele dentro da minha palavra, da água, e aquela água se tornou doce. Da mesma forma, quando você vem para a presença do Senhor, você começa a aprender, você acha que é pesado. Mas quando você realmente quer mergulhar na palavra, quando você quer aprender, quando você ama o Senhor e você se envolve com a palavra de Deus, você começa a ter prazer em cumprir a palavra de Deus.
Você começa a ter prazer em meditar na palavra de Deus. A palavra se torna doce ao seu paladar. Você se acostuma e cada vez você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. Quando saíram de perto do mar, depois da travessia, encontra a dificuldade, que beberemos? Que beberemos? Ainda não tinham tido nenhuma experiência, embora tivessem visto muitos sinais, eles ainda não tinham tido o ensino, o Senhor não tinha dado para eles ainda. Agora o Senhor começa, ali em Mara, as águas se tornam doces, você mergulhou na palavra, você aprendeu a palavra, agora o Senhor começa, olha só, versículo 25. E clamou o Eterno, e mostrou-lhe o Eterno uma árvore, e jogou-a nas águas, e adoçaram-se as águas. Ali deu-lhe estatutos e leis, e ali os provou. Entende como é que... Ali começam os primeiros mandamentos, os primeiros estatutos, as primeiras leis. E ali o Senhor começa a provar. O Senhor dá e depois Ele prova. Ele deu água, Ele deu alimento e agora o Senhor prova. Meus irmãos, há um projeto. O Senhor quer levar eles até eles entrarem na terra que jurou a Abraão. E o Senhor fala assim para eles, depois de ali o provou, versículo 26. E disse, se ouvirdes atentamente a voz do Eterno teu Deus e fizerdes o direito a seus olhos, e escutardes os seus mandamentos e guardardes todos os teus estatutos, toda a enfermidade que enviei aos egípcios não porei sobre ti, pois eu sou o Eterno que te cura. Olha que coisa! O Senhor curou aquelas águas. O Senhor curou aquela árvore que representa nós. Quantas enfermidades, irmãos, nós vemos, enfermidades da alma, tristeza. Sabiam que o câncer é uma enfermidade da alma? A pessoa é triste o tempo inteiro, só vê problema em tudo. Nada tá bom, não glorifica o Senhor no momento da adversidade. Muito pelo contrário, resmunga. Estivesse mergulhado na palavra do Senhor, entendendo o momento, não estaria trazendo sobre si enfermidades. Seja feliz, confie no Senhor, mergulhe na palavra do Senhor, creia que Ele é Deus. Ele tirou o povo do Egito, Ele abriu o Mar Vermelho. Você pode dizer assim, mas eu não vi Ele tirar o povo do Egito. Eu não vi Ele abrir o Mar Vermelho, mas eu te afirmo que todos os dias um milagre acontece na tua vida. É que você já acostumou e nem vê mais. Você levanta todos os dias, Deus lhe devolve a vida. Deus lhe permite respirar. Deus lhe permite viver. Deus te dá livramentos. Ou o Senhor nunca te deu um livramento? Deus te dá experiências. Você não precisa acreditar em Deus. Porque acreditar é alguém te conta e você acredita que Ele existe. Não. É mais do que isso, você sabe. Porque você tem as suas experiências com Ele. Você sabe que Ele é Deus. Você sabe que Ele é poderoso.
Você sabe que Ele é o Criador. Você sabe que Ele te abençoa. Você sabe que existe um reino e que você está chamado para esse reino. Você sabe. É que muitas vezes você não quer se submeter ao reino. Você sabe que há uma bênção. E Ele é o eterno que te cura. Através da palavra dele, se nós tivermos experiência com o Senhor, confiança no Senhor, lendo a palavra do Senhor, valorizando a bênção, não resmungando. Você está tendo problema? Não valorize o problema. Saiba que o teu Deus é maior do que o problema. E você está passando por uma fase, mas ela vai passar. O momento das águas amargas iam passar. Passou. O Senhor deu a solução. Quantos problemas o Senhor deu a solução na tua vida? Há um projeto. Ele quer te levar até o cumprimento desse projeto. Ele quer te levar para uma vida eterna. Ele quer consertar a tua vida, a tua forma de pensar, te desintoxicar das poluições desse mundo. Imagina aquela árvore, ela estava se alimentando daquela água amarga. Quando a gente está distante da palavra de Deus, não está dentro dela, não é que você não ouve a palavra de Deus. Você ouve. Você vê alguém glorificando o Senhor por algum motivo. Você até glorifica. Ah, glória a Deus, consegui uma promoção, graças a Deus, comprei um carro novo. Mas você não tem experiência com Deus, você não busca, você vive de migalhas. Quando você busca conhecer o Senhor, quando você busca viver a palavra do Senhor, quando você busca uma experiência com o Senhor, quando você se submete à palavra de Deus, quando você entra no projeto de Deus, se submetendo às circunstâncias. Qual foi a circunstância ali dos irmãos em relação àquela árvore? Eles tiveram que ir lá cortar ela e carregar. O Senhor não podia simplesmente fazer a água ficar curada? Nós somos trabalhadores nesta obra que Deus está fazendo. Nós precisamos nos envolver. Precisamos pôr a mão na massa, trabalhar. E eles foram lá, pegaram, por obedecer, recebeu a bênção. E assim as nossas vidas, irmãos. Quando nós buscamos obedecer o Senhor, você pode estar passando por uma dificuldade enorme. Se você, na sua solução, está passando pelo pior problema do mundo, se na sua solução você meditar assim, o que o Senhor quer que eu faça? O que Yeshua faria nessa condição? Aí é problema com uma pessoa, ele manda perdoar. Até o Pai Nosso fala, perdoa do mesmo jeito que nós perdoamos os nossos ofendidos, não é isso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Também lá, Paulo fala sobre o amor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Saber viver, irmãos. Saber viver. Se nós eliminarmos as contendas das nossas vidas, eu posso afirmar que 90% dos seus problemas estão resolvidos. A palavra do Senhor te orienta sobre isso. 90% dos nossos problemas são internos, conosco. O que eu penso, o que eu acho, o que eu penso a meu respeito. Eu penso que eu sou tão bom que eu não preciso mudar nada, né? Eu sou perfeito. Não é porque eu estou na minha frente, não, mas eu sou perfeito. Eu não preciso mudar nada, é os outros que têm que mudar. Não, é você que tem que mudar. Você não é perfeito.
mas você pode se aproximar cada vez mais da perfeição. Fazer como Paulo combatia o bom combate? Então é um combate. Viver essa vida é um combate. E não pense que se não for como servo de Deus, não vai ser combate também não. Vai ser. Não é à toa que a gente vê muito ímpio aí se suicidando. Não é fácil viver nesse mundo sem Deus. Não é fácil viver no deserto sem a providência de todos os dias. Sem a coluna de fogo à noite para aquecer e a de fumaça de dia para esfriar. Você vai ter que andar o deserto, vai! Mas com Deus é possível andar. Com o Eterno te guiando é possível. Porque Ele te guarda, Ele te cura, Ele te sara. Portanto, tire o homem do mundo, esse homem é você. Se a palavra de Deus é amarga para você, se a palavra de Deus é difícil, é porque você ainda está preso no mundo. Você ainda está preso nas coisas desse mundo. Às vezes você lê a palavra de Deus, você entende de uma forma totalmente diferente, permissiva. É porque você ainda está preso no mundo. Ah, mas tem pastores que pregam, que pode, um monte de coisa. A palavra diz que nos últimos dias se levantariam mestres segundo as concupiscências deles. O desejo do coração ajuntam os mestres para si. Para quê? Para provar que Yeshua cumpriu, eu não preciso cumprir a lei. Só que, por mais que apareçam mestres falando isso, não quer dizer que isso é verdade. Muito pelo contrário. É uma mentira. E se você se conduz assim, você está se permitindo conduzir por uma mentira. Porque a palavra já previu sobre isso. Se os irmãos lembrarem das últimas paraxás, e quem estiver nos assistindo por este vídeo também, vejam os últimos, pode se inscrever no nosso canal, veja as últimas mensagens, vai ver que nós ali mostramos que Yeshua não anulou a lei. Ele cumpriu como exemplo, e você deve cumprir aquilo que lhe cabe. Mergulha na palavra de Deus, e essas águas se tornarão doces ao seu paladar. Olha só, meus irmãos, qual era a queixa dos irmãos ali depois de caminharem 3 dias? Vejam, não estamos falando de facilidade. É muito fácil julgar os outros. Que isso, viram tudo aquilo, viram o Senhor tirar eles do Egito, já estava reclamando. Só 3 dias sem achar água, só 3 dias? Só 3 dias? Fica num calor de 40 graus sem água. Aí você vai querer julgar os outros. 3 dias com criança, com mulher, com idosos, no deserto, sem água. Ah, então você está justificando a queixa deles? Não, eu estou dizendo que nós não podemos julgar. É isso que eu estou dizendo. Não justifica, mas também não justifica nós julgarmos, porque nós não passamos por isso. Muito bem, mas qual era a queixa deles? Olha só, está lá no versículo 24 do capítulo 15 de Êxodo. E queixou-se o povo contra Moisés, dizendo: que beberemos? Que beberemos? Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6.
Mateus capítulo 6, a partir... Nós vamos ler só o versículo 25 em diante, mas os irmãos depois podem ler desde o primeiro versículo do capítulo 6, aliás, todo o livro de Mateus, né? Mas dá uma concentrada desde o primeiro versículo do capítulo 6, os irmãos vão ver o contexto desse versículo. Eles questionaram: que beberemos? Olha o ensino de Yeshua, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Olha a árvore. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Que beberemos? O Senhor te dará a porção necessária para cada dia. Não olhe para a sua dificuldade, saiba quem é o Deus que você serve. Mergulhe na palavra de Deus. Confia no Senhor. Talvez você pense que a sua felicidade depende de uma outra pessoa. Não depende. Você é feliz apesar das outras pessoas. E na sua felicidade, na sua fidelidade à palavra de Deus, você pode fazer com que essas pessoas também sejam felizes. Você é feliz porque você tem experiência com Deus. Você é feliz porque você conhece a palavra de Deus. Você é feliz porque você se alimenta da palavra de Deus. E você começa a ver que o Senhor começa a te prover. E através da sua vida, sendo luz para esse mundo, as outras pessoas também passam a ver a atuação do Senhor na tua vida e querer também a mesma bênção. Concluindo, se ouvires atentamente a voz do Senhor, do Eterno, teu Deus, e fizerdes o que é direito aos seus olhos, e escutardes os mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, toda a enfermidade que eu enviei aos egípcios, não porei sobre ti, pois eu sou o Senhor que te cura. O Senhor cura a água, o Senhor cura a sua vida, o Senhor te provê do necessário para a sua vida. A palavra diz que nunca vi um justo perecer por falta de pão. Meus irmãos, confie no Senhor, mergulhe na palavra do Senhor. Por mais que num primeiro momento, mas parece que é difícil, tem uns mandamentos aqui que é complicado, porque para você é como se essa palavra ainda estivesse amarga. Mas se você, homem, que está à margem da palavra de Deus, como aquela árvore estava à margem daquele lago, você sai do mundo e mergulha nessa árvore, nessa água, por obediência à palavra de Deus. Você sai do mundo e mergulha na palavra de Deus, por obediência à palavra de Deus. Você vai ver que a palavra de Deus vai se tornar doce ao seu paladar. Aliás, fala nisso lá em Apocalipse. Apocalipse, se não me engano, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 10. Capítulo 10, lá no versículo 9. 10, versículo 9, diz assim:
Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo comido, meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito, importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, depois que o Senhor operou nas nossas vidas, a palavra de Deus ela é doce ao seu paladar. Guardar os mandamentos do Eterno para você não é mais problema. Muito pelo contrário, você quer buscar conhecer mais, você quer intimidade com Deus. Mas por que se torna amargo no ventre? Porque, meus irmãos, você conhece a palavra do Eterno, você sabe das profecias, olha que ele falou aqui de profecias. Olha por que ficou amarga. Importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações e línguas. Apocalipse 10, 11. E você conhece as profecias da palavra de Deus. É doce para você. Para você é doce. A palavra de Deus, já que você mergulhou, você foi curado, é doce. Mas quando você vê pessoas que você ama se afastando da palavra do Eterno, e você fala, mas as pessoas não entendem, não querem mergulhar na palavra, e você vê as profecias que há, você pensa em juízos, então você fica triste, por isso amargo. E isso traz para nós uma responsabilidade, irmãos. Você tem um chamado. Dê ouvidos ao teu chamado para salvar o máximo de pessoas que você conseguir. Tirar o máximo de pessoas da margem da palavra de Deus. As pessoas estão à margem da palavra de Deus. Não estão no centro, estão à margem, à beira do caminho. Quando você deve trazê-las para o meio, trazer elas para dentro da palavra de Deus. Mas como que eu faço isso? Se a pessoa não quer, viva a palavra de Deus. Demonstre com atos. Sua forma de vida, aplique aquilo que você aprendeu. E ore a Deus para te dar a oportunidade de falar. E nas oportunidades que o Senhor abrir, fale. Fale. Profetize. Profecia não é só falar de futuro, não, viu? Tem esse tipo de profecia também. Profecia, se o Senhor te der uma oportunidade, é você falar assim: olha, irmão, o caminho que você está caminhando não é um caminho bom, segundo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz isso, ó. E aí você fala do Senhor. Porque Yeshua não anulou a lei. Mas como é que você pode fazer isso? Se você estiver vivendo. Se você saber do que está falando. Se você souber do que está falando. Se você lê a palavra, se você mergulhou na palavra de Deus. Para você ela já não é mais amarga. Para muita gente é. Mas para você não é. E você pode ser um instrumento, um trabalhador, um obreiro nesta obra do reino do Eterno, de fazer com que estas águas, que é a palavra de Deus, se tornem doces às pessoas que te cercam também. Que o Senhor nos abençoe e você possa meditar nessa palavra,
mergulhar na palavra de Deus, confiar no Senhor. Ele é o Senhor que te sara. Ele colocou condições: se guardares os meus mandamentos, cumprires os meus estatutos, Ele é o Senhor que te sara. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós perdoamos. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós não guardamos mágoa. Se nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós não vivemos pensando em coisas ruins. Ah, mas e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? E se o governo fizer isso? Isso tudo vai trazer doença para você. Se nós mergulhamos na palavra de Deus, se nós guardamos os mandamentos de Deus, nós confiamos nele. Que ele governa tudo. Ele direciona tudo. Os irmãos saíram do Egito apesar de Faraó. Eles cruzaram o Mar Vermelho apesar das ondas. Eles caminharam no deserto apesar do sol escaldante. Porque em todos os momentos o Eterno estava com eles. Em todos os momentos o Eterno está com você. Em todos os momentos o Eterno está com você. Então, trilhe a sua jornada. Caminhe no deserto, apesar das circunstâncias. Confie no Senhor. Busque viver a palavra dele, mergulhe nessas águas. Elas vão se tornar doces ao seu paladar. E você vai chegar no seu objetivo. O Eterno nos abençoe. Vamos ficar de pé. Muito bem, e assim nós encerramos esta mensagem de hoje. Eu quero convidar você que está nos assistindo. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber outras notificações quando surgirem novas mensagens. Inclusive o nosso site, deve estar na descrição embaixo, o site da nossa congregação. Ok? Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.